Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, primeira ordem esotérica no Brasil, idealizada e fundada por Antônio Olívio Rodrigues há 112 anos. Agradeço a Deus, mais uma vez, por estarmos aqui reunidos para tratarmos de temas esotéricos. Peço a proteção de Jesus, o Mestre dos Mestres, da hierarquia angélica, em especial o Arcanjo Miguel, aos patronos de nossa ordem, Príncipe Munford, Swami Vivekananda, Eliphas Levi, Antônio Olívio Rodrigues, para que nos proteja, nos ilumine e para que haja uma compreensão dos nossos irmãos aqui presentes, daquilo que nós iremos tratar esta noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pela presença. A nossa ordem, ela, durante algum tempo, ficou um pouco desconhecida da maioria do público, apesar das pessoas passarem em frente à nossa livraria, ao nosso prédio, mas as pessoas não tomavam consciência do que seria aquilo. E às vezes, por vergonha, timidez, ninguém perguntava o que significava toda aquela estrutura. Então, quando nós iniciamos a nossa diretoria em 2018, um dos atos que a gente planejou e troquei ideias com alguns membros da diretoria seria o de formar, de fazer um folheto explicativo. E o folheto dizia: você sabe o que é o círculo esotérico da comunhão do pensamento? E as pessoas, a maioria, não sabiam. Então, o folheto, depois os senhores na saída poderão pegar o folder que está lá pronto. Quem não recebeu, geralmente vai junto com o material do filiado, ou as pessoas recebem. É a primeira ordem esotérica, concretizada no dia 27 de junho de 1909, pelo nosso irmão Antônio Olívio Rodrigues, AOR, um português, nascido em 7 de outubro de 1879, e que faleceu no dia 24 de 8 de 1943. O idealizador e fundador do Círculo, ele propôs estudar as forças ocultas da natureza e do homem e a promover o despertar das energias criadoras latentes no pensamento humano, adotando como lema os seus ideais de harmonia, amor, verdade e justiça. Da mensagem inicial que o patrono fundador da ordem dirigiu a todos os sócios e esoteristas, cumpre destacar as seguintes palavras salutares: sendo o homem alguma coisa mais do que um simples animal que traja roupas, ele não é um joguete da casualidade, mas uma potência. É o criador e o destruidor da casualidade. Por meio de sua energia interior, o homem vencerá a indolência e entrará no reino da sabedoria. Então, ele sentirá amor por tudo quanto vive e se construirá num poder inexaurível para o bem do seu próximo. Oferecemos a energia que liberta a mente da ignorância, do preconceito e do erro. Queremos incutir valor para que se busque a verdade por todos os modos. Amor pelo socorro mútuo. Paz que sempre chega à mente iluminada e ao coração aberto e à consciência de uma vida imortal. E nesse folheto nós colocamos os colaboradores, os nossos mestres, os patronos e mais alguns colaboradores. Quem são eles? Fomos buscar conhecimento de 3 patronos da época, pessoas ilustres, que se sobressaíram dentro
do conceito mundial. As forças astrais, ou seja, vital e emocional, por meio de ritos, símbolos e magia, através de Eliphas Lévy, um francês. Depois, as forças mentais por meio do pensamento racional, forte e positivo, de Prince Mumford, um americano, nascido em Nova York. E o terceiro, a consciência espiritual, a harmonia, o amor, a verdade e a justiça, através de Swami Vivekananda, um indiano. Ainda tivemos alguns colaboradores, muitos, mas entre eles, Lourenço Prado, o pensamento construtivo, tradutor, cujo pseudônimo era Rosabes Camaizá, um sócio fundador, brasileiro, nascido em São Paulo. Francisco Valdomiro Lorenz, um tchecoslovaco, universalista, astrólogo, professor, filósofo, poliglota e médium. Professor artífice do pensamento positivo, a famosa obra que nós temos, Hei de Vencer, são as palavras que estão aqui ao lado. Arthur Riedel, brasileiro também, nascido em São Paulo. Na outra página nós temos as obras de cada um deles. Antônio Olívio Rodrigues, curso de iniciação esotérica, a Divina Magia das Orações Ocultas, Forças Ocultas e outros. O Almanaque do Pensamento, que foi escrito durante muito tempo por Francisco Valdomiro Lorenz, o mais completo guia astrológico. Eliphas Lévy, entre eles, Dogma e Ritual de Alta Magia e a História da Magia. Prince Mumford, Nossas Forças Mentais, 4 volumes, ou 2, conforme a edição. Swami Vivekananda, As 4 Yogas de Autorrealização. Karma Yoga, a Educação da Vontade, Raja Yoga, o Caminho Real. Lourenço Prado, Alegria e Triunfo, volume 1 e 2, Forças Invisíveis. Francisco Valdomiro Lorenz, No Jardim da Alma, uma obra com vida, lições práticas de ocultismo utilitário. E Arthur Riedel, O Hei de Vencer. E na última página, os nossos endereços eletrônicos e os horários das nossas reuniões aqui neste salão ou dentro da nossa chave de harmonia. O que acontece com esse nosso grupo? Na realidade, ele também possui um estatuto. E o estatuto, ele também fala sobre tudo isso que nós precisamos seguir dentro da nossa ordem. Esse estatuto, todos os nossos filiados recebem, e ele diz aqui, é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter filosófico, espiritualista, filantrópico e cultural, que pela comunhão do pensamento de seus membros tem por objetivo promover o estudo das forças latentes e ocultas do homem e da natureza, estimulando o amor a esta e zelando pela sua defesa. Entre outros, concorrer na medida das suas forças para que a gente possa cumprir os nossos objetivos de harmonia, amor, verdade e justiça. E ele continua também aqui, empregar todos os meios ao nosso alcance em prol do bem comum da humanidade, empenhando-se na conscientização através da ética e da espiritualidade. Um outro item interessante, o artigo 2, que trata o que é o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, contará com ilimitado número de associados, sem distinção de sexo, cor, nacionalidade, posição social, crença religiosa ou filiação política.
E assim por diante, os nossos filiados deveriam ler, estudar, para que a gente possa colocar em prática tudo isso que nós estamos colocando aqui. E aí, o que seria essa parte do esoterismo, não é? O que ele vai precisar? O principal da nossa ordem é a parte mental, o poder mental. É o grande segredo da realização dos nossos objetivos. É de suma importância para todo aquele que procura, por uma prática, colocar em prática os ensinamentos dados pela nossa venerável ordem. Compreender como o poder da mente deve ser empregado e o que realmente ele é. Falando em geral, podemos dizer que o poder da mente é a soma de todas as forças do mundo mental, incluindo as forças empregadas no processo do pensamento. O poder mental inclui o poder da vontade, do desejo, do sentimento e do pensamento. Pensar, sentir e querer. Contém a ação consciente em todas as suas fases. Enfim, tudo o que entre em ação por meio da mente ou através dela. Para empregar o poder da mente, a principal coisa é dirigir toda a atividade mental para um objeto em vista. Entretanto, a maioria das pessoas não aplica esta lei. Pensam no momento em certa coisa e logo depois noutra diferente. Às vezes, seu objetivo é um e logo após outro, de forma que a atividade do pensamento, em lugar de dirigir constantemente para um objeto definitivo, se espalha por toda parte. E aí o plano superior, espiritual superior, não tem condições de atender, porque ela não sabe qual é o seu ponto principal, qual é o seu foco principal. Você está distribuindo toda essa força mental em várias direções, então não tem condições. Outros, porém, sabendo o que realmente desejam, dirigem com firmeza e segurança o poder da mente para o objetivo escolhido. Nessas mentes positivas, nenhum só ato mental é desperdiçado, nenhuma força mental é perdida. Todo o poder que há nelas é dirigido para o trabalho que desejam realizar. Não pensam numa coisa agora e outra depois. Pensam sempre no que desejam realizar e conseguem de fato esta realização, porque sabem canalizar as energias numa união poderosa. Assim, pois, o primeiro passo que deve ser dado no emprego do poder da mente é perguntar a vós mesmos sobre aquilo que realmente deseja. E tendo sido feita a pergunta e obtida a resposta, fixar a coisa escolhida na mente, de tal forma que possa ser vista constantemente com os olhos mentais. Sabendo o que quereis, trabalhai para alcançar o seu objetivo. E depois de ter a certeza do que conseguireis, quando dirigis o poder do pensamento, da vontade, da atividade mental, do desejo e da ambição, enfim, todos os poderes que possuís sobre o objeto em vista, fácil é a sua realização. Portanto, sabeis escolher o vosso objetivo, e uma vez escolhido, concentrai todas as vossas forças na realização do mesmo, não se deixando um só instante abalar pelas aparências externas. Agindo dessa forma, vos tornareis maiores e mais fortes em todos os elementos do vosso ser, elevando-vos na escala evolutiva, ganhando perpetuamente terreno e passando de um triunfo para outro. Estareis recebendo tudo o que de fato desejardes, porque o poder superior agirá por vosso intermédio. E com a vossa ascensão, nada haverá que não possais alcançar. E aí, o que é ser um esoterista?
é remodelar a sua personalidade, torná-la apta para o desempenho da sua missão, por meio do magnetismo, educar a vontade, imantá-la para o bem e para o belo, e para o verdadeiro, e em suas mais altas manifestações, dominar a natureza inferior, transformando-a em instrumento dócil do ego superior. Tudo isso aprendemos através dos ensinamentos dados pela nossa venerável ordem. E todos aqueles que põem em prática esses ensinamentos, compenetrados que estão do seu alto valor, conseguem abrir novos horizontes em suas vidas, pois tornam-se criaturas positivas que atraem para si somente aquilo que de fato lhes será útil para o seu bem-estar físico e para o seu progresso espiritual. Além dessa força mental, desse poder mental, dos exercícios de vibração, de pensar e ter um foco, nós temos que ter também uma reforma íntima. Já na antiguidade, os antigos gregos já diziam: conhece-te a ti mesmo. E o que significa isso? O que é uma reforma íntima? Entre muitos conceitos possíveis, podemos afirmar que é o esforço que o ser humano faz para se melhorar moralmente. E para que essa reforma? Porque, sendo todos nós espíritos imortais, em experiência terrena, sem esse esforço individual para nos melhorarmos moralmente, não podemos crescer e evoluir espiritualmente. Como fazer a reforma íntima? Através do autoconhecimento e do autoaperfeiçoamento moral. Concebemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade é precisamente a de se conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E aqui uma das sugestões seria nós fazermos, antes de dormir toda noite, uma retrospectiva do dia em que passamos. Então, lembrar de trás para frente as pessoas com quem nós tivemos contato, o que tratamos, quais assuntos nós conversamos, esses assuntos foram bons, foram benéficos, e aí nós temos, fez bem, fez mal, e rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que esclareça, que adquira uma grande força para se aperfeiçoar, para quereres, Deus o assistiria. Perguntai, portanto, a vós mesmos e interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivos agiste em tais circunstâncias. Se fizeste alguma coisa que pode ser censurada, se praticaste uma ação em que não ousaria confessar, perguntai ainda isto: se Deus aprovaria, se Ele te chamasse nesse momento, teria eu que temer o olhar de alguém ou voltar ao mundo dos espíritos onde nada fica oculto? Examinai o que podeis ter praticado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas serão um repouso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precisa ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave da melhoria individual. Mas direis, como julgar-se a si mesmo? Não teremos a ilusão do amor próprio que diminui as faltas e as torna desculpáveis? Mas tendes um meio de controle que não pode enganar-nos. Quando estiverem indecisos sobre o valor de uma das vossas ações, perguntai a vós mesmos, com as qualificareis, se ela não poderia ser legítima em vós, pois Deus não tem duas medidas para a justiça. Então, conhecer a si próprio é o caminho, a força mental, a mentalização e o autoconhecimento. E ainda, vamos ver aqui o que nos diz
o que o esoterismo faz? O que é o esoterismo, né? Então, nós temos essa reunião exotérica com X, que pode ser aberta ao público, que todos podem ouvir, mas nós temos conteúdos, nós temos reuniões esotéricas com S, que é mais oculta, mais secreta. A palavra deriva do grego, interno ou escondido. Esotérico é aquilo que se oculta à generalidade das pessoas e se revela apenas aos iniciados, em contraposição ao exotérico, público ou externo. Os ensinamentos de Cristo tinham também sua parte pública e a sua parte secreta. Assim vemos no Novo Testamento Jesus falando a seus discípulos, dizia-lhes: a vós eu concedi saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles, o povo, não é concedido. Por isso falo através de parábolas, para que vendo não veja e ouvindo não ouça, nem entendam. Mateus 13, versículo 11, 13. Com o mesmo sentido, expressaram-se os evangelistas, Marcos e Lucas. E sem parábolas não lhes falava, mas a seus discípulos em particular declarava-se tudo. Marcos, capítulo 4, versículos 34. Então lhes abriu o sentido para que entendesse as Escrituras. Lucas 24, versículo 45. Então, na época de Jesus, já existia essa parte oculta. E se nós remetermos às histórias da humanidade, à história da civilização, nós vamos ver que a moral é uma coisa que não se pode dizer tenha sido ensinada à humanidade, porém reside no fundo da alma humana, tendo sido descoberta pela cultura e, subsequentemente, que a fez cair. E aqui nós temos que lembrar da Atlântida, quando os atlantes receberam todos os conhecimentos iniciáticos, ocultos, eles se desenvolveram tanto, o seu poder se tornou tanto, que aí eles se perderam. E geralmente se perdem na imoralidade. E aí o povo foi todo exterminado, tiveram que ser dirigido para outros povos. Então, a outras localidades, outros terrenos. E aí entram os persas. Os persas são um dos que têm o maior conhecimento esotérico, fechado, oculto, e é proibido. Tanto que era divididos em castas. Essas castas, só os poderosos, só os sacerdotes, só uma classe mais privilegiada é que tinha o direito de ter esses conhecimentos. Os párias, o povo não tinha, nem o exército também não tinha esse poder. Então, veja, era necessário ter esse ocultismo. No budismo, as castas se modificaram, e aí houve uma igualdade para que todos pudessem receber os ensinamentos. Mas vejam, na época do cristianismo também havia essa parte oculta do conhecimento. Isso faz parte de qualquer organização filosófica espiritualista, ter algo que pertence a uma elite. Então, não adianta nós querermos igualdade. Os seres humanos são diferentes e eles têm evoluções diferentes. Se eles tiveram essa capacidade, esse poder de ter conhecimentos além da maioria, é porque eles foram preparados através das suas encarnações como seres com maior condições de aprender. E ainda aqui existem 3 impulsos fundamentais para a moral. O primeiro é a fé na parte divina existente no fundo da alma de cada ser humano. É aquilo, a centelha divina de cada um, que eu tenho e tenho que crer, ter a fé de que cada um de vocês também possui essa centelha divina dentro de você. Esse é um princípio moral. O segundo é o imenso amor
aos homens que brotam desta fé. Então, o amor é a outra condição primordial para a moralidade. E o terceiro, a esperança da possibilidade de encontrar novamente o caminho divino espiritual. E aqui Platão, ele diz que nós temos 3 virtudes. Sabedoria, que é a base da vida moral, a coragem e a valentia, a prudência ou a temperança. Muito importante, porque essas palavras estão no teto da nossa biblioteca, divididas em trindades, né? Divididas em triângulos. O oposto disso, ele vai ser a parte apaixonada pelos instintos inferiores do homem. E ainda Platão diz que nós temos a 4ª virtude, o equilíbrio harmônico das 3 virtudes anteriores, e que ele chama de justiça. E aí o que acontece? A imoralidade sobreviveu ao mundo em consequência de homens ainda imaturos, tendo recebido e conhecimento dos mistérios de sabedoria, traiu, revelando esses mistérios. E quando as consequências do mal moral são tão fortes, a ponto de provocarem a existência de demônios que criam as enfermidades, é preciso que atuem forças supermorais. É preciso ter fé na parte divina existente em cada alma humana, o imenso amor aos homens, a esperança de recuperação através de encontros, novamente, o caminho de volta ao divino espiritual. Francisco de Assis, através do amor, foi o fator atuante de levar a evolução da humanidade em direção ao divino, no sentido moral. Em encarnações anteriores, as virtudes de cavalheiros em antigas iniciações de mistérios e a valentia, transformada através do impulso do Cristo em amor, em espírito. Primeiramente, Platão descreve essas 3 virtudes. Mais tarde, conheceremos ainda a 4ª. Platão descreve as 3 virtudes. A primeira é a sabedoria. Platão considera a sabedoria em si como uma virtude. Conhecimento é o que está escrito no nosso livro de instruções. Conhecereis a verdade vos libertará. Primeiro, o saber. Já a justificamos de diferentes maneiras, como a base fundamental da vida moral. Na Índia, o fundamento da vida humana era a sabedoria dos Brahmanes. Na Europa, ela se ocultou um tanto, mas vivia nos mistérios nórdicos, onde os Brahmanes europeus tiveram de reparar, de melhorar aquilo que se tornara mal em decorrência da traição praticada na antiga época atlântida. A sabedoria, como veremos, está de trás de toda a moralidade. Platão, de acordo com os mistérios a que pertencia, considera a coragem, isto é, aquilo que se evidencia principalmente na população europeia, como uma virtude. A terceira virtude é para ele a prudência e a temperança, isto é, o oposto do cultivo apaixonado dos instintos inferiores do homem. Estas são as 3 virtudes principais de Platão: sabedoria, coragem, valentia, temperança e prudência. E aí ele completa que tudo isso se representa através da 4ª virtude, que é o equilíbrio harmônico das 3 virtudes, que ele chama de justiça. E aí fazemos a pergunta: qual é a missão moral específica do movimento esotérico da atualidade? Então, a nossa ordem, de uma certa forma, confirma tudo isso aqui. A harmonia, não é? O amor é a base de toda a evolução. A verdade,
E aqui ele termina que o equilíbrio de tudo isso é a balança, que é a justiça. E aqui nós temos que relembrar, essas civilizações se perderam justamente porque abriram o conhecimento a uma população que não poderia receber, não tinha condições ainda de receber. E nós temos que reforçar que no nosso livro de instruções, o que ele mais prima, Antônio Olívio Rodrigues, é o calar, é o segredo da esfinge. O conhecimento, a sabedoria, o ousar, o querer e calar. Ninguém precisa saber o que nós estamos lendo, o que nós estamos estudando. Isso é a sua força, é a força de cada um. Não é para se espalhar, não é para se propagar tudo isso. É o calar. Ele fala isso em todos os nossos trabalhos. E aqui as civilizações se perderam. Por quê? Porque puseram a público esses conhecimentos esotéricos. Foi o erro da Atlântida, é o erro da maioria dos gregos, dos romanos, que puseram se perder tudo isso. E isso que dá? Ele vem através de enfermidades, os demônios se soltam todos, e vem através da enfermidade e da queda da civilização. É através da moralidade. A imoralidade faz tudo isso. Então, quando nós vemos uma pandemia, lá na época de Jesus tivemos a hanseníase, a lepra. Exterminava as pessoas, isolava as pessoas. Estamos quase na mesma situação. Aí depois vem outras gripes, outras febres, outras doenças. É a imoralidade da sociedade. Nós não queremos ver isso. É uma verdade que ninguém quer falar. Mas nós temos que ter isso. E nós, como esoteristas, temos que fazer esse nosso trabalho em silêncio, calados, mas com uma grande vibração, com aquela força mental que nós falamos agora, e que nós conseguimos muitas coisas. Então, meus irmãos, isto era o que eu tinha para dizer para vocês. Agradeço a todos, muito obrigado, boa noite.